Quando chegou o ano de 2000, eu reencontrei a menina mais linda que eu tinha visto na minha vida, que é a Alexandra, que é minha esposa hoje. Eu a encontrei no comecinho da minha carreira, e a gente, lá para 94, 95, eu conheci ela, achei ela... Eu olhei para ela e falei, com essa eu caso. E guardei isso no coração. A gente se reencontrou em 2000, e um mês ela estava morando comigo dentro de casa, só que aí ela já não era mais a menina pura que eu tinha conhecido. Ela era uma louca que nem eu. Então a gente piorou muito, porque ela era tipo assim... Eu era da maconha e da bebida, ela era do êxtase e do ácido. Então, assim, a gente se misturou e aí, em muito pouco tempo, a gente piorou muito como a gente era. Mas o pior foi o fato da gente querer viver algo que Deus estabeleceu na Terra, que é a família, sem ser. E sem saber como fazer e sem ter boas referências de como partir para isso. A gente se amava, mas a gente se maltratava demais. E, inevitavelmente, com o aumento daquilo tudo... a gente foi destruindo o nosso relacionamento, ao ponto da gente ter brigas de eu falar para ela ir embora, ela não ia, e era um caos. Simultaneamente, eu comecei a manifestar sintomas de enfermidade no meu corpo. Comecei a perder muito peso muito rápido. A princípio, eu não dava muita atenção para isso, mas as pessoas começavam a notar. E as pessoas mais educadas falavam para mim, tá treinando bastante, né? Tá magrinho. Aí outros falavam, cara, tu tá chupado, velho, tu tá parecendo... tu tá feio na fita. E as conversas paralelas, né? O cara deve estar com HIV, tipo assim... Você começa a ouvir esses bochichos e a minha roupa me denunciava, o meu cinto eu tinha que apertar cada vez mais. E eu comecei a manifestar esses sintomas. A magreza, eu me lembro que no começo, ali mais ou menos abril, maio do ano de 2000, começaram a aparecer alguns caroços debaixo do meu braço. A princípio eu não dei muita atenção, falei, é um gângliozinho, né? Uma íngua, né? Porque doía bastante. Só que as ínguas desaparecem, uma semana, duas. Aquilo não desaparecia, multiplicava, começou a aparecer no outro braço, apareceu na virilha. Teve uma época que eu não conseguia mais fechar os braços, de tanta dor debaixo do braço. Eu contei, tinha umas 9 no braço, umas 10 na outra. Umas 5, 6, assim, altas, porque eu estava muito magro, aquilo aparecia. Eram caroços vermelhos, assim, e muito grandes para dentro do braço. Até que, no finalzinho de 2000, nossa situação, meu relacionamento com a Alexandra ficou tão ruim que ela em desespero, ela clamou a Deus. Ela veio de uma família cristã, os pais dela frequentaram a igreja quando ela era criança. E eu sempre falo isso, do poder da semente que é a palavra de Deus, sabe? Às vezes ela pode não germinar na hora, mas ela é poderosíssima. E à luz do sol da justiça, tudo floresce, né? Então, no meio daquele desespero, ela clamou a Deus. E é engraçado que a Alexandra tinha uma Bíblia que a pastora que havia pastoreado os pais dela, lá em Caxias do Sul, tinha dado uma Bíblia para ela com o telefone. E glória a Deus por aqueles que não mudam de telefone, né? Ela ligou naquele telefone ainda, o telefone da pastora. E ela falou, a senhora lembra de mim? Ela, claro que lembro, filho da Elisa, do Atos. Filha, a última vez que eu te vi, quando ela era adolescente, falou, você estava muito mal. Ela falou, você precisa pegar firme com Jesus, porque senão você vai morrer. E eu amo esse evangelismo na tora, né? Tipo assim, se você não vier, você vai morrer. Simples assim, que nem Deus fez com Adão, né? Se comer, vai morrer. Pronto, acabou. Simples assim, psicologia infantil, perfeita. E a Alexandra, então, ela falou, o que é que eu faço? Ela falou, tem uma amiga pastora em São Paulo que pode te ajudar. Deu o telefone dessa outra pastora. Essa outra pastora tinha um grupo de oração que andava com ela. Assim, mulheres de várias denominações diferentes, mais da linha pentecostal. E essas mulheres abraçaram a Alexandra, assim, a gente vai orar por você, agora essa guerra é nossa. Foi aí que a coisa começou a mudar. Porque essas mulheres, elas, inspiradas pelo Espírito Santo, com certeza, elas falaram, Ali, a gente precisa orar dentro da tua casa. Não é mais o tempo de você ficar vindo na nossa casa, a gente quer ir na sua. E elas fizeram, vamos fazer uma campanha de oração 7 segundas-feiras, né, aquele negócio. Toda segunda-feira a gente vai à tarde orar lá. E elas iam. E aí quando a Alexandra me falou disso, olha, as irmãs vão vir aí. Eu odiei aquilo. Eu falei, cara, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de igreja, eu não gosto de nada. Essas crentes vão vir aqui, querem meu dinheiro, pelo amor de Deus, não vou. Mas eu não tinha voz para nada. Ela falou, mas as irmãs vão vir. Aí eu falei, então eu não vou ficar. Aí eu ia pro fliperama, ia pra casa de algum amigo meu fumar bagulho, ou então eu ia pra praia pegar onda.
Eu fazia alguma coisa na segunda-feira à tarde. Até um belo dia que eu esqueci. E aí eu estava felizão, fumando um bagulhão dentro de casa. Chegaram as irmãs. A casa toda enfumaçada. Tocou a campainha. Eu falei, ele está esperando alguém? Ela, as irmãs têm a reunião. Eu, meu Deus, tu não avisa? Aí eu, abrindo janela. Falei, o que eu faço? Para onde eu vou? Ela falou, fica. Eu, tá bom, eu doidão, né? Tá, o que fazer eu faço, né? E eu me lembro que foi um choque, assim, quando eu encontrei com elas, aquelas irmãzinhas, assim, tudo do coque ali, tudo me olhando, e eu lembro, eu acho que eu estava com cabelo verde na época. Elas olharam para mim estranhando, eu estranhei elas, mas ficou aquele negócio. Mas minha mãe me deu educação, eu falei, oi, tudo bem, beleza, recebi elas bonitinho em casa. E, cara, foi a reunião mais doida que eu já vi na minha vida, porque elas conversaram um pouquinho e falaram, vamos orar, vamos cantar um hino. Eu nunca tinha ouvido isso, cantar um hino. Eu pensei, que hino que é esse? É o do Brasil? É o do Flamengo? Não, cantaram um hino. Elas tiraram a harpa, começaram a cantar, e, as músicas enormes, demoradas, e as irmãs desafinadas. Eu falei, meu Deus do céu. E eu só olhando pra Ali, tipo assim, falei, que doideira é essa, Ali? Tipo, tá bom. E cantaram uns 4. Aí falou, vamos orar. Aí eu, terminou os hinos. Aí, quando a gente levantou para orar, uma delas falou, tinha uma mesa como essa, assim, no centro de casa, ela falou, vamos tirar essa mesa para o lado? Eu fiquei pensando, qual o problema da mesa? Chegaram a mesa para o lado, beleza. Cara, as irmãs começaram a orar, e aí foi a primeira vez que eu vi uma manifestação do Espírito Santo tomar aquelas irmãs no poder ali mesmo. Cara, eu assustei muito, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falando em línguas, e de repente elas começaram a... Cara, aquelas senhorinhas numa elasticidade super atléticas, começaram a correr, voar para dentro de casa. E eu fiquei assustado, eu colei na parede, fiquei colado na parede olhando para aquilo. O efeito da maconha passou na hora, por causa da adrenalina, né? Tipo, que nem quando o maconheiro vê a polícia, né? Que tá aquele negócio, fui eu não, senhor? Né? Eu fiquei colado na parede pensando, fui eu não, senhor? Daqui a pouco veio uma irmã com a minha lata, que eu guardava a minha maconha, ela vinha orando na minha lata, eu falando, olha essa lata. Ela orando na minha lata, uma loucura. Os coques se desfizeram, as cabeleiras já estavam tudo soltas. E aí uma delas veio na minha direção, meteu o dedo na minha cara e falou, você já aceitou Jesus? Até a voz dela tinha mudado, assim, uma autoridade. Você já aceitou Jesus? E eu falei, já? Tipo, de medo. De medo, medo puro. E a Alexandra falou, não, quando? É que certo. Você aceitou os contos, você não sabe nem o que é isso. Falou, irmã, ele não sabe o que ele está falando, não. Aí eu pensando, a Alexandra me entregou. Aí a irmã falou, irmão, você quer aceitar Jesus? Ela mudou a frase. Aí eu falei, quero. Não queria. Mas eu tô com medo, né? Não vou negar nada aqui. O que falar, eu faço. E ela falou, faz uma oração comigo. Eu só repeti a oração que ela fez. Se eu tinha fé, não tinha. Eu estava levando aquilo a sério? Não estava. Eu queria que aquilo acabasse, eu queria fumar. Então eu falei, vou fazer tudo que elas querem para acabar isso logo. E foi assim que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu joguei na mão dele. O louco é isso, Deus não precisa nem da minha fé para ele fazer o que ele precisa. Ele pegou minha vida desse jeito mesmo. Para os que ainda não fazem parte dessa missão com a gente, temos um convite. Neste Natal, queremos te convidar a multiplicar essa mensagem. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo hoje, você ganha uma segunda assinatura com um presente que transforma não apenas uma vida, mas 2.